Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Estou gravando esse vídeo, por enquanto estarei usando a televisão, devido a ainda não ter, como eu já falei no início, ainda preciso de uma cadeira, uma mesa adequada para estar dando esse tipo de estudo aqui sentado. Esse não preciso de slide. Porém, eu quis jogar a leitura bíblica na televisão para ficar fácil até para vocês depois estar conferindo na Bíblia de vocês. Estarei falando sobre amor. Isso é a pedido de algumas pessoas que estão no canal que não têm acesso à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Então sugeriram que eu falasse de outros temas. Então eu vou criar um quadro que vai chamar Você Sabia? E aí eu estarei trabalhando temas paralelos, né? Mas o foco do canal principal será ainda o estudo bíblico das nossas lições, né? Mas para não perder essas pessoas, eu acho que é interessante que elas também estejam participando. Então estaremos tratando alguns assuntos mais para frente, paralelo, mas toda semana estaremos lançando a nossa lição da Escola Bíblica. Então essa semana, hoje por exemplo, estarei falando sobre o amor, né? Eu estarei falando sobre 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 13. Então eu vou estar lendo aqui, vocês acompanhem comigo. Lá diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Aqui faltou a letra J, né? Agora que eu vi. Ainda que eu falasse, tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os ministérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fazenda para sustento dos pobres, e entregue o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca interesse, não se irrita e não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos em espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o amor destes é o maior. Então, por que eu trabalhei esse texto? Porque exatamente quando falamos de amor, as pessoas não entendem, né, o amor de Deus, o amor ágape. Então esse texto ele é muito forte, muito profundo, e ele nos coloca numa situação muito pesada, porque para amar exige muito sacrifício, né? Nós vemos aqui que ele fala que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não é invejoso, não se importa com a indecência. Então é um texto que nos leva a refletir se realmente estamos praticando este amor, o amor ágape, o amor de Deus, né? Aquele amor que exige de nós um sacrifício. Às vezes amando, né, e não queremos ser aquela pessoa que ama os inimigos, queremos amar só aqueles que nos amam e não praticamos este amor de verdade. Estamos vivendo uma época em que as pessoas estão perdendo a paciência muito rápido, as pessoas estão odiando muito fácil, né? Estamos vivendo a época em que as pessoas, o amor está sumido, né, do seio da família, no trabalho, o capitalismo, né, a correria do dia a dia tem feito que o amor se espalhe, suma, né, das casas, dos locais de trabalho, nas mesas de almoço, de jantar. Era comum as pessoas estar ali naquela confraternização, hoje não está tendo mais isso, né? Às vezes faz ali uma confraternização ali e costuma sair ali brigas e fofocas, né? E o amor tem esfriado. Inclusive dentro da própria igreja, temos pessoas que estão na igreja que dizem que amam, mas tem aquelas pessoas que eles falam que não tem afinidade. Poucos dias ouvi uma pessoa dizer que eu devo amar e perdoar as pessoas, mas não preciso suportá-las. Está errado. Aqui diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, se eu falar que eu amo uma pessoa, que eu perdoo essa pessoa, mas eu não consigo caminhar com ela, não consigo suportá-la, eu estou sendo mentiroso. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve isso aqui por quê? Porque a igreja de Corinto, ela estava dando muito valor a dom espiritual, né? Se você ler o capítulo 11 e 12,
essa igreja, ela dava muito valor aos dons espirituais, mas o amor estava faltando. E o amor, ele sobressai a qualquer dom espiritual. Você pode fazer o que você quiser. O texto diz, se você entregar seu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, isso não adianta nada. Pegar todos os seus bens e distribuir. Igual tem gente que acha que amor é dar bens, é dar esmola. Né? Se você pegar tudo isso e dar para as pessoas, mas se isso não for com amor, se for para se vangloriar, né? Se for para fazer marketing, isso não tem valor algum para Deus. Né? Então o amor, ele exige muito mais do que aquilo que nós acreditamos. Perguntaram um dia para Jesus qual era o maior mandamento. E ele falou assim, o maior aproximar-se dele, os escribas, que os ouvia discutir, e percebendo que ele havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Respondeu Jesus, o primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a esse, é amar, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Então, o que o texto está dizendo? Que existe, dos 10 mandamentos, no decálogo, 2 mandamentos são superiores. É o amar a Deus e o próximo. E Jesus fala em outros textos que o amor resume isso, os mandamentos resumem isso. Tudo que você faz tem que estar focado em amar a Deus e o próximo como a você mesmo. Né? E essa é a dificuldade que nós temos, que às vezes a pessoa fala assim, eu amo a Deus, mas não consegue amar o próximo. Né? Então, se você ama o próximo, não consegue amar o próximo, você pode não estar conseguindo também amar a Deus, ainda que você está iludido, achando que está vivendo esse amor. João, capítulo 4, versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Né? Então, João, ele vem falando, se Deus nos amou, entregou seu Filho, né, o seu mais precioso, né, que ele tinha, nós também devemos fazer a mesma coisa. E ele ainda diz ainda no versículo 20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Então a gente fala, como que eu amo a Deus se eu não consigo amar a pessoa que está do meu lado? E eu só vou conseguir provar que eu amo a Deus a partir do momento que eu transfiro esse amor para o meu próximo, né? E como falamos, é um amor incondicional. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, se eu tenho ódio de alguém, estamos vivendo épocas aí, em meios à política, né, em que a gente vê algumas pessoas, até mesmo cristãos, odiando pessoas por causa de opiniões contrárias, ao ponto que nós deveríamos estar orando para que Deus mude o coração delas e as converta, e não ter ódio pelas opiniões que são divergentes da minha. Né? Não concordamos com as opiniões, não concordamos com as ideias, mas precisamos orar por essas pessoas. Né? Eu tenho visto muito isso, e isso é muito perigoso. A igreja, ela é o estandarte do amor aqui na terra. Então nós não podemos semear nenhuma discórdia, algo que venha trazer partidarismo dentro da igreja, porque nós pregamos o evangelho para todos. Né? Todo aquele que odeia o irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanente. Então olha o que João fala, ele chega a dizer que aquele que odeia seu irmão, ele é comparado ao homicida, e o homicida não entra no reino de Deus. Então, se nós temos isso, precisamos aprender a cada dia, pedir ao Senhor para nos dar força para estar amando o nosso próximo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha que interessante, no livro de João, no capítulo 3 e 16, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora você encontra o mesmo evangelista escrevendo aqui uma carta, e nessa carta ele pega também capítulo 3 e versículo 16, só que aqui ele nos coloca numa situação mais complicada, porque enquanto lá é Deus que ama, ele fala assim, agora como Cristo lá, Deus amou o mundo de tal maneira, nós também devemos fazer a mesma coisa, amar como Cristo deu a vida por nós, nós também devemos dar vida pelo nosso irmão, e isso aperta um pouco mais, porque esse irmão não é só aquele que está com você não, é aquele que às vezes é teu inimigo, você precisa dar a vida por ele também, assim como nós éramos inimigos de Deus, e por causa do pecado, mesmo assim Deus nos amou incondicionalmente, dando o seu Filho por nós, sendo nós inimigos de Deus. Assim como quereis que os homens os façam, do mesmo modo deve fazer também, né? Está aqui as referências, eu coloquei aqui na tela para você ler com mais tranquilidade. Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam os que vos amam. Então, se eu amar uma pessoa só esperando ser retribuído, eu não estou praticando o amor de Deus. O amor de Deus eu devo amar independente de ter retorno, né? Eu preciso amar incondicionalmente.
E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. Então ele está falando assim, quando eu faço bem para alguém, mas eu estou esperando receber algo, é só barganha, não existe amor, não existe sacrifício, porque eu vou receber algo em troca. O sacrifício é quando eu faço sem esperar receber algo. Se amardes aqueles que esperam receber, e a recompensa, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem para receber outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazer o bem e emprestai nunca desanimados. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede misericordioso também como o vosso Pai é misericordioso. Olha para você ver aqui, ele nos coloca numa posição bem pesada para aqueles que não conhecem o verdadeiro amor de Deus. Porque se amar, porém, vossos inimigos, amar os vossos inimigos, fazei o bem e emprestar, e nunca desanimado. Então não devo amar forçado. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo. Ou seja, o que dá para entender? Que se eu não consigo praticar esse amor, ainda que eu ache que eu seja filho de Deus, eu não serei. Porque o que me caracteriza como filho de Deus é exatamente o amor dele derramado em nossos corações. Então, porque ele é benigno e até com os ingratos e maus. Ele deixa o seu sol cair sobre bons e maus. Imagina se Deus começasse a mandar chuva e sol só para nações que adoram ele. Tem nações que são ateias, são ateus, que não creem em Deus, mas mesmo lá Deus manda a sua chuva, manda o seu sol. Lá a terra produz, Deus não leva em conta. Mesmo eles sendo pessoas que atribuem a glória a outros deuses que não é o Deus verdadeiro, né? Sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Então eu preciso exercitar misericórdia, né? Misericórdia significa eu colocar o meu coração na miséria do outro, na dificuldade do outro, entendeu? Então a misericórdia, ela tem que ser trabalhada, né? Então amar a Deus, como vocês perceberam aqui, não é uma coisa fácil, né? Amar o próximo não é uma coisa fácil. Falar que eu tenho amor é muito fácil, mas praticar esse amor, isso gera sacrifício, isso gera renúncia, né? E muitas vezes alguém vai falar que você é até bobo, né? Que você alguns termos, né? Vai dizer que você é idiota, que você está amando a pessoa não está nem aí para você, né? Mas esse é o amor de Deus. Imagina se Deus olhasse para nós assim: você ama a Deus, né? Deus te ama e você diz que ama Ele, mas não consegue praticar as obras dele, seguir o caminho deles, obedecer a palavra dele. Então eu preciso cada dia refletir: será que realmente eu tenho praticado este amor? Comece a meditar agora naquelas pessoas que você acha que são seus inimigos, aquelas pessoas que você acha que não merecem o seu perdão, aquelas pessoas que você acha que não merecem o perdão da sociedade, aquelas pessoas que você acha que eu não preciso conviver com elas. Pois é, estas pessoas Jesus manda você amar. Estas pessoas que você acha que não merecem, que talvez te merecia a cruz, assim como os ladrões ao lado de Cristo. Essas pessoas, Jesus está convidando você a abrir o seu coração, perdoar e amar essas pessoas. No teu trabalho tem aquele chefe, quem sabe você não gosta, você acha ele chato, teu colega de trabalho que te irrita, mas essas pessoas Deus está mandando você amar, né? Aquela pessoa lá na sua casa, quem sabe eu conheço o caso de irmãos de sangue, na mesma família, que não conversam. Nós precisamos rever os conceitos. Dentro da igreja, então, nem se fala. Até entre obreiros. Conheço o caso de obreiros que não conseguem suportar o outro obreiro, né? Eu preciso rever os conceitos para que eu possa estar dentro da vontade de Deus, amando como Ele nos amou, incondicionalmente, sem olhar para as nossas fraquezas, sem olhar para as nossas dificuldades, sem olhar para a nossa ingratidão. O Senhor nos amou e por isso colocou Jesus na cruz do Calvário, onde eu deveria estar, mas Ele colocou Cristo porque para provar o quão grande é o amor dele. E agora João fala: se Cristo fez isso, devemos fazer a mesma coisa pelos nossos irmãos. Os nossos irmãos são os nossos inimigos muitas das vezes, porque amar os que vos amam, isso é muito fácil e até gratificante. Que Deus possa abençoar a todos. E está aí o estudo, né? E mais para frente estaremos também fazendo um estudo mais sentado. Eu não tenho ainda uma cadeira, uma mesa adequada, mas vamos estar melhorando. Já estamos aos poucos chegando lá. Agradeço a todos. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê o seu like e ative o sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo, se você ativar o sininho, você vai receber a notificação para você estar assistindo a aula, e sugerindo também nos comentários abaixo: Marcelo, vamos falar sobre o tema tal, você podia falar sobre algo, né? Igual um colega hoje nos ajudou, foi um incentivo dele, inclusive, que eu estou fazendo esse vídeo, e você pode estar nos ajudando. Que Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.